Antes de eu começar a acreditar mesmo em espíritos, porque eu era muito desconfiado. Eu era muito desconfiado. Eu só passei a acreditar depois de muito tempo. Na verdade, a minha história foi o seguinte. Voltando, pode contar? Pode? Vai. Pode, manda bala aí. Eu era um moleque que, tipo assim, ligava pra... Desde moleque eu nunca liguei muito pra nada. Quando eu tinha uns 20... Eu sou de São Paulo, né? Morava aqui, tá, Vila Mariana. Aí quando eu tinha uns 20 anos, meu pai falou, vai, seu vagabundo, ou você vai trabalhar ou você vai ser expulso de casa. E aí... Eu fiz os dois, fui expulso e fui trabalhar. Daí comecei a trabalhar, mas foi bom isso, né? Comecei a trabalhar de vendedor, vi que era muito bom o trabalho de vendedor, comecei a ganhar bem pra caramba, larguei a faculdade de Direito que eu já acabava de começar e comecei arrebentando de venda e vi que tudo que eu me dedicasse eu podia ser bom. E eu fazendo tudo. E, comecei a pensar qual que é o sentido da vida? Bom, me parece que o sentido da vida é pegar mulher, porque é a única coisa que tem graça nessa vida. Então, eu comecei a me especializar nisso e ganhar grana. Então, eu só ligava para... Tanto que até hoje os caras zoam. Os caras perguntavam para mim assim, você acredita em alienígena? Eu falava, velho, se eles existem ou não, eu não tô nem aí, porque eles não me dão dinheiro. Então, se eles existem, para mim, pouco me importa. Porque era assim que eu pensava antes, né? Só pensava em ganhar grana, mas sem prejudicar ninguém, Sim, né? Mas, sim, claro. Justamente, e pensava em zoeira. Até que, passado um certo período, um dia eu tinha montado uma estrutura, um sistema que era, tipo, fenomenal. Que eu pensei, nunca mais na minha vida ia precisar trabalhar. Porque eu estava ganhando uma grana violenta, num jeito que eu tinha feito uns contratos com empresas lá fora, que elas precisavam de mim aqui. Então, tudo beleza, montei um escritório na minha casa, e passei. Aí eu saía todo dia, eu ficava loucão, andava com 2, 3 capangas segurança, os caras me arrastavam na bala, porque era um absurdo. Rasgava dinheiro, porque eu ganhava muito. Aí um dia, eu lembro claramente que eu estava parado e olhei e pensei, eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, porque esse negócio que eu montei é maravilhoso. No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. E desmoronou assim, de um jeito, tipo assim, sabe quando você parece que foi calculado? Eu acho até que sumiu dinheiro na minha conta. Então eu passei de um cara super poderoso, papapá, pum, nada. E o pior, depois disso não tem pum, nada quebrado, tá ligado? Sim. Porque uma coisa é você falar, não tenho grana. Beleza, você não tem grana. O pior é você não ter grana e dever, dever tudo. Ter nego precisando do seu salário, pra sustentar a família. Eu falei, maluco, velho, tô ferrado, velho. E aí eu fiquei inconformado, aí eu comecei a refletir sobre tudo e eu pensava, caraca, o que eu faço agora? Eu não acreditava em espírito, não acreditava em nada, acreditava em Deus, mas não acreditava, não me preocupava com nada. Até então eu nunca tinha me preocupado com porcaria nenhuma. Minha vida tinha sido só trabalho e diversão e eu não me ligava. Apesar que hoje em dia é assim também, mas hoje em dia eu me divirto de outras formas. E brigadeiro, né? Tô brincando. Aí, o que aconteceu? Eu falei, caraca, velho. Comecei a procurar as religiões. Aí eu fui na igreja evangélica, né? Com todo respeito, porque a gente sabe que existe mas pastor... Mas só uma barra funda, a igreja evangélica realmente... Tem muita gente eu tô igual muito o espiritismo. mais perto de Deus fora desse sistema contaminado. Exato. O espiritismo também. O espiritismo está contaminadíssimo. A gente fala isso depois. Aí eu olhei, aí o pastor meu Mercedes, que era um carro animal que eu tinha na época, que embora estava quebrado, a única coisa que tinha me sobrado era o carro, que já com certeza já não devia estar pago, mas nem lembro. Aí ele falou, Deus tem grandes planos para você. E eu li na mente dele que os planos eram, na verdade, grana, né? Da Mercedes. Normal, Fui na igreja católica, o padre falou assim, Adão e Eva morreram, por isso que vocês vão morrer também. Um negócio assim. Eu pensei, não tem sentido isso. E eu falei, caraca, eu tô lascado, velho. O que eu faço na minha vida? Eu tava sem grana, não tinha contado nada na religião. Tudo que eu tentava tava dando errado. E eu fiquei desesperado, velho. E é o ruim você perder o controle desse jeito, né? Porque é como assim, você tinha tudo e de repente, virou tudo, você não tem mais nada. E aí eu falei, caraca, aí o que aconteceu? Tinha um aniversário de um parente meu aqui, em São Paulo, e a família inteira daqui. E eu vim no aniversário. E tinha aquela minha tia louca, que conversava com os espíritos, mas que para todo mundo era louca. Porque a mulher conversava com espíritos, que sentido que tem isso? A família não acreditava. Só que eu acho que... Bom, aí ela estava aqui, né? E eu resolvi perguntar as coisas para ela. E comecei a perguntar. E eu vi que o que ela estava falando tinha sentido. Eu fiquei impressionado com ela. Falei, caraca, essa velha sabe das coisas. Eu perguntava, e tinha sentido. Aí, de repente, eu vi a primeira manifestação que eu percebi que era do mal mesmo. Porque tinha um cara que nem era da minha família, que estava lá nessa festa. Ele foi, dominado por um desses espíritos das trevas. E o espírito entrou na minha frente, olhou para mim, e eu vi no olho dele que não era ele. Ele falou assim, ele foi possuído, canalizado. Foi possuído, Tá, entendi. Ele falou assim, deixa ela curtir a festa, você está atrapalhando ela. Esquece esse assunto. Ele falou isso.
Aí eu falei, cala a boca, né? Tipo, continuei, né? Eu não tô nem aí. Mas realmente eu vi que ocorreu ali e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu percebi que a afeição do cara mudou. Eu falei, caraca, por que um cara desse que não tem nada a ver com a minha tia, nem comigo, ia estar interessado em perturbar a minha conversa com ela? Porque não tem lógica nenhuma, né? Aí tá bom. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, ó, tia, eu vou na tua casa. Ela morava no interior, vou na tua casa. Ela falou, beleza. Ela foi pra casa dela, eu peguei o avião de volta, catei uma Mercedes, que eu tava morando no Paraná, e fui pra lá. Chegou lá na casa dela, aconteceram várias coisas. Primeiro eu fiquei sem gasolina no caminho. Eu tenho certeza que não tinha como o carro ter cheio com a gasolina que tava. Tipo, rodei 50 quilômetros a mais do que eu deveria. Então eu já percebi que teve ação dos espíritos aí nesses caminhos. Eu fiquei com isso, culpado com isso. Mas ainda assim, eu não acreditava. Embora eu já tivesse tido várias experiências anteriores, né? Que eu já contei em trocentos podcasts, então não vou contar de novo, mas ainda assim ficava com o pé atrás. Aí cheguei lá na casa dela, era um dia, ela falou, um dia de psicografia. Eu falei, o que é isso, tia? Ela falou, não, os espíritos vão escrever cartas pra gente. Eu falei, ixi, mano, não devia ter vindo aqui. Mas aquela viagem, escrever carta, mano, que sentido que tem isso daí? Você velha ficou louca mesmo. Aí eu falei, tá bom, mas tô aí já, né? Aí eu sentei lá, de repente bateu um cheiro de flores. Eu falei, caraca, de onde veio esse cheiro? Mó calorzão, mas tipo tudo fechado. Eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Ela falou, de um espírito. Eu falei, que espírito, mano? Eu falei, caraca, mano, aquele cheiro de cachorro, né? Um monte de cachorro da minha tia e tal. E de repente bate um maior cheiro, mas é um cheiro muito característico, como se tivesse alguém borrifado na minha cara. E aí eu falei, mano, não é possível, isso aqui tá me parecendo estranho. Mas eu falei, vou acompanhar para ver o que tá acontecendo, né? Enquanto elas psicografavam, eu ficava pensando assim, essas mulheres são loucas, porque se elas não estão querendo meu dinheiro, elas só podem ser loucas. Por que elas estão falando que vão pegar a mensagem dos espíritos? Que lógica que tem isso? O que um espírito vai vir aqui fazer para mandar mensagem para a gente? Né? E eu pensando nessas coisas, elas psicografando. Quando terminou a psicografia, terminou as cartas, elas falaram, nossa, todas as cartas foram para você, Eduardo. Aí começaram a ler as cartas, uma das cartas é do espírito Humberto de Campos, que é um espírito que ditou vários livros para o Chico Xavier, irmão X. E na carta ele falava assim, Eduardo, você tem muita mediunidade, você vai usar a mediunidade primeiro para se ajudar, depois para ajudar a quem está do seu lado e depois para ajudar a humanidade. Aí eu fui para minha tia, eu falei, não rola não, chama esse maluco aí, vamos negociar, porque eu tô bem de boa de ficar... Eu não quero espiritismo na minha vida. Eu falei, pera, não quero, tô fora. Eu lembro que a gente foi no McDonald's, eu falei, tia, conversa com ele, seu brother, troca ideia com ele, a gente pode pensar em outra coisa, mas eu não vou fazer isso não. E aí, não sei o que, aí eu falei, tá, me dá esse livro dos espíritos aqui, que eu vou ler essa porcaria e vou encontrar alguma contradição. Porque, né, eu sempre fui bem, assim, racional. Sempre fui bem lógico. Nunca aceito as coisas. Se o espírito virar para mim e falar assim, ó, isso acontece por causa disso, eu falo, vai ter que me explicar. Se não tiver lógica, eu não acredito. Tem que ter lógica, né? Então, até as curas que são feitas, eles me explicam as lógicas. A alteração de DNA, implante de células novas e várias outras coisas que eles fazem. Mas às vezes isso pode ser revertido. A pessoa foi curada e, sei lá, ela continua fazendo mal, a doença volta. Pode ser também, claro, porque uma das questões para receber a cura é o mérito. É o mérito, sim. O mérito. Jesus curou 10 leprosos, só um agradeceu. O resto ficou leproso de novo, com toda certeza. Então, aí tem gente, eu vejo isso, tem muita gente que vai só atrás da cura, que nem quer saber de nada. E que se você deixar, a pessoa passa na frente das outras. Sim. A pessoa, ela faz o que for, só para receber a cura. Exatamente. Entendeu? Mas só um adendo aqui. Esse vídeo que eu falei de Goiás, tem uns 3 caras lá que os caras foram com dor e sendo sem dor. Tem um cara que foi no encontro em Brasília. Isso tá no meu canal. Eu não conheço os caras, nem sei quem são. Ele foi no encontro em Brasília, ele e uma outra mulher. Eles foram curados, depois de ter procurado várias vezes o médico e não conseguido ser curado da perna, acho que é da perna. E eles foram no encontro em Goiás só para agradecer que em Brasília funcionou, que foi um mês antes, tá? Só uma observação. Se escrever lá no meu canal, você vai achar. Espiritismo Raiz, procura que você vai ver os vídeos. Escreve lá, Espiritismo Raiz. É que, na verdade, assim, eu coloquei esse vídeo, eu vou ter que falar o nome do vídeo, tá? Mas é Espiritismo Raiz, quero ver o... Escreve Espiritismo Raiz Macho, tem uma foto da Márcia Fernandes, que não tem nada a ver com nada, mas eu fiz isso para ganhar visita, tá? Então, a Márcia Fernandes está falando, eu quero ver o macho que não sei o quê, que não tem o mínimo significado, mas eu fiz isso porque YouTube é assim, né? Tá. Então, assim, vocês acham esse vídeo e assistem lá. E se você não concorda, você tem que comentar por quê? Pelo amor de Deus, né? Comenta, reclama, fala que o cara... Quero ver, se você tem coragem, vai lá comentar, vacilão. Aí, beleza. Aí minha tia foi lá, me deu o livro dos espíritos, eu voltei para minha casa e falei, mano,
Tomara que eles não peçam de volta, né? O Livro dos Espíritos, né? Brincadeira, é uma piada. Mas esse nome é mesmo... Gostei dessa. Mas foi o que eu pensei quando falou, meu Livro dos Espíritos. Eu falei, tia, deixa com eles, não precisa me dar. Deixa com eles, eu não quero ler ele, não. Aí, eu levei para minha casa o Livro dos Espíritos. E eram 5 horas da manhã. Comecei a ler o livro, e eu tive a sensação de que, tipo, que mudei de plano dimensional. Aí, nesse momento, aconteceu, acho que uma expansão da minha consciência e minha vida mudou de um dia para o outro. E aí, mesmo assim, eu ainda fiquei desconfiado. Eu ainda pensava, eu posso estar ficando louco. Porque não tem lógica. Porque tudo bem, todo mundo vê, todo mundo ouve, eu não vejo, não ouço. Como é que eu vou saber? Aí, eu conheci uma mina na época, meti um romance, comecei a namorar. Meti um romance. E aí... a mina era, tipo, nova, tinha 17 anos. E ela tava, sei lá, que ano que ela tava, nem lembro, mas o fato é que ela não tinha conhecimentos muito profundos de química, física, etc. De repente, a mina começava a falar de coisas que não tinha lógica que ela saber. Eu falei, mano, aí eu ficava pensando. Aí eu falei, eu tô conversando com quem? Aí ele falou que ele era um espírito que incorporava nela e falava comigo. Aí todo dia eu marcava 8 horas da noite, eu conversava com ele. Eu anotava as perguntas que eu ia fazer durante o dia, depois eu voltava à noite e gravava o que ele estava falando para mim. Ficava gravando, eu gravava para ouvir depois, né? E aí eu fiquei pensando, mano, essa mina, ela tá me pegando uma peça. Ela sabe que eu tô noiado nesse negócio de espiritismo, ela deve estar estudando umas coisas durante o dia, à noite ela vem e fala, né? É tipo assim... Sim. Até então tu não enxerga, tu não via nada. Não, não via nada. E eu não estava acreditando, embora tudo tivesse acontecido comigo, né? Ah, e teve uma coisa também que aconteceu que eu não contei pra galera. Tinha uns cristais. Meu, eu desci pra pegar um negócio. Quando eu voltei, os cristais tinham mudado de lugar. Cristal de 50 quilos. Aí eu falei pra minha ex, como que você fez isso? Ela falou, não fui eu. Eu falei, Fiquei pensando, tá ligado? Que a mina, tipo, pô, eu falei, não foi você. Mas eu pensei, bom, ela carregou, então beleza. Porque era pra mudar mesmo, né? Pensei, ela tentou me pegar peça, mas ela que ficou carregando, se lascou, né? Mas na verdade não foi ela, foram os espíritos. Aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Um dia o espírito chegou e me revelou um monte de coisa que tinha acontecido no meu trampo que não tinha como ela saber. Aí eu comecei a acreditar. Aí eu falei, bom, então, eu não sou burro. Por isso que eu falo para as pessoas assim, essas curas, o anjo da guarda, essas coisas que eu relato aqui, as coisas que foram curadas, foi aqui. Então, se você não é burro, você tem que refletir. Se um cara tem exame de antes e depois de hernia inguinal e está falando que ele foi curado pelos espíritos, você tem que dar uma explicação melhor. Né? Tipo assim, se você tem que dar uma explicação melhor para isso, ou você tem que acreditar, porque você não pode ser tão ignorante a ponto de negar mesmo tendo uma comprovação dessa. É uma comprovação, isso é um fato. Então, a partir do momento que eu tive o fato de que o espírito falou para mim de coisas no meu trabalho que não tinha como ela saber, eu não fiquei pensando, será que tinha como ela saber? Não tinha como ela saber, porque nem os outros sabiam, entendeu? Aí eu tive certeza que realmente foi uma informação que ela captou de algum lugar fora dali. E aí eu comecei a acreditar nos espíritos. Mas aí eu achava que eu nunca ia ver espíritos. Só que o que eu fiz? Eu comecei a debulhar. Comi todos os livros de espiritismo. Tipo, em 6 meses eu tinha estudado tudo já. E eu falei, beleza, vou ajudar as pessoas sem ver, não, espíritos, eu não preciso disso. E realmente é verdade, você não precisa ver espíritos para poder ver. Comecei a fazer evangelhos, comecei a fazer o estudo. O Evangelho no Lar é um estudo do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus, com algumas partes que Allan Kardec selecionou em específico. Comecei a fazer isso nos grupos de WhatsApp, rápido eu tinha 10, tinha 50 grupos. Criei um canal de espiritismo e foi. Aí, de repente, o espírito virou para mim e falou assim, a partir de hoje... Não, aí, calma aí. Aí os espíritos incorporavam nela e falavam comigo, toda hora, qualquer lugar. Não importava onde estava. Um dia estava no Natal, tinha um monte de gente na mesa. Eu ia falar uma coisa, o espírito incorporando nela e falou assim para mim, não fala isso. E saiu e ninguém percebeu. Eu falei, mano, eu devo estar ficando louco que o espírito fez isso e ninguém percebeu. Então, eles têm outros recursos que a gente desconhece. Aí, tudo bem. Aí, um dia ele virou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje, a gente não vai mais conversar por ela, vai conversar direto com você. E aí, eu fui desenvolvendo, até comecei a ouvir, e aí, depois comecei a ouvir e ver, e beleza, tô aqui. Que pira, cara. Que doido, mano. E aí, o que aconteceu? A gente terminou e eles fecharam para sempre a mediunidade dela. Ela não vem e não ouve espíritos, hoje em dia. Nessa época, ela via espíritos, igual as pessoas, igual você vê humanos. Você falou que, assim, não é assim, eu chego nos lugares e tô vendo um monte de espírito, não sei o quê. Por exemplo, ele te perguntou se tá vendo alguma coisa aqui. Se eu quiser ver, eu vejo. Tá. Mas, assim,
Na tua casa, você falou aí de pelo menos umas 2 situações que tu chegou no teu quarto e eles estavam lá. Isso é porque antes você estava meditando? Não, mas isso é porque é normal. Eu vejo, porque principalmente não na minha casa. Minha Se ele casa é um quiser ambiente muito controlado. aparecer... Ah, Sim. tá. Se ele quiser muito aparecer, ele precisa se contaminar mais de um fluido. Se ele quiser muito aparecer, ele consegue aparecer pra mim, que não tenho nada a ver com isso? Consegue. Vou mandar, pode deixar. Não, faz isso não. Só se for com a notícia boa. Ó, Com a notícia boa. é bom você começar a cobrir o pé antes de dormir, tá? Tá. Que eu vou mandar puxar o teu pé. Nesse momento, o teu mentor tá junto com você? Tá. Você sente a presença dele? Sim, eu sinto e vejo, tá aqui desse lado. E outra coisa, junto comigo andam, mais de 100 espíritos. E eu vou explicar por quê. Como eu bato muito na reforma íntima, então você imaginar, eu tenho, sei lá, 3, 4 milhões, sei lá, acho que mais agora, 5, 6 milhões de visitas por mês no meu canal. Meus vídeos todos batem na reforma íntima, não tem nada de bonitinho e tal, é na lata mesmo. Falo pro cara, velho, você tem que parar de pensar assim, que senão você vai ficar mal, você tem que parar de usar isso, você tem que começar a ter menos dependência emocional. Todo vídeo meu, eu foco em alguma questão relacionada a isso. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Joãozinho, tá lá de boa. Vivendo a vida dele como um ser humano comum, né? Na verdade, todos são seres humanos, eu não sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Aí, ele começa a assistir o meu canal, meio que por acidente. Porque é engraçado que as pessoas relatam assim, Eduardo, eu tava passando assim no TikTok e de repente travou. Eu não conseguia nem ir pra frente nem pra trás. Aí eu tive que clicar pra ver o que era. Aí eu conheci seu canal. Muita gente relata essas coisas assim. Do nada apareceu seu vídeo, do nada. É muito comum isso. E aí, ele começou a assistir meus vídeos. E ele começou a perceber que algumas coisas que ele fazia não era muito legal para ele. Porque a gente não acha que é errado, né? Quando você não tem essa consciência, você não acha que é errado. Não sei o Daniel, mas quando eu não tinha essa base, eu achava, cara, normal fazer as coisas que eu fazia. Você entra na misericórdia de Deus. Você não tem um conhecimento. Você não tem o conhecimento. Sim, então sim. você acha que não tem nada demais você fazer aquilo. Eu influenciei. Você não foi ensinado aquilo. Eu fazia você não festas open bar, velho. Putz, mano, que teve. Graças a Deus eu fiz poucas, mas eu fiz umas festas open bar que, até hoje, quando a galera me encontra na rua e fala, quando que vai ter de novo tua festa? Faz, tipo, 15 anos isso, tá ligado? 10 anos faz, os caras querem que eu faça outra festa daquela. Então, tipo, hoje eu sei que foi errado, porque eu incentivei um monte de gente a ficar loucaço. Eu quero bebida à vontade, nossa, era assim. Mas hoje eu não faria isso, óbvio, mas na época eu achava que não tinha nada demais, porque eu não tinha essa consciência nenhuma, né? Sim. E aí, tudo bem. Aí você pega esse Joãozinho, ele começa a perceber, ele começa a ver, por exemplo, em relação ao sexo. Uma pessoa que transa com outra fica 6 meses com a energia da outra. 6 meses. E as pessoas não têm muito essa consciência. Vai lá e transa com uma pessoa, e a mina transou com um cara no sábado, na segunda-feira ela vai ficar meio na bad. Porque ela carregou essa energia. No sábado ela não vai ficar na bad, porque ela tá lá no rolê, tá se divertindo. Então, isso é algo que é complicado. E aí ela começa a perceber isso, eu sei, porque as pessoas me encontram na rua e falam isso pra mim. Ela começa a perceber que isso que eu falei tem sentido e começa a se cuidar. O cara começa a se cuidar. E aí o que acontece? O obsessor, que até então vivia lá de boa na casa dele, que não é um obsessor que quer o mal dele diretamente, mas é um obsessor que quer curtir com ele, que quer fumar maconha dele, ou que quer beber, ou que quer transar, ou que quer fazer algo do gênero, ou que quer, por exemplo, tem que às vezes coisa besta, ficar vendo filme de terror, ou coisas que ficam ajudando o espírito a ganhar energia ruim, ele fica bravo pra caramba. Ele vira pro brother dele e fala assim, mano, eu já ouvi falar que esse tal de espiritismo ferra com a gente, né? Ou até o cristianismo que o Daniel pratica, não importa a religião. Estou falando no meu caso porque eu sou espírita. Mas você vai pegar os preceitos dele, são os mesmos que os meus. Sim. Então, o obsessor, o espírito das trevas, que ele chama de diabo, né, que eu chamo de obsessor, é a mesma coisa. Então, eles olham para isso e eles falam, putz, não é bom. Ele olha o cara que está assistindo o Daniel falar uma coisa assim e fala assim, cara, não vamos deixar ele ver isso. Porque isso não é legal. Porque isso vai ferrar com a gente. Porque a hora que o Joãozinho... sim, isso é verdade. Não é verdade? Você se sente mal de ver algumas coisas. Sim. Sabe, não tem uma explicação. Exato. Isso aí não tá sendo tóxico para mim. Sim, a hora que o Joãozinho começa a perceber que o que ele estava fazendo, aquele hábito que ele achava que não era nada demais, que era beber todo dia, estava alimentando obsessores, o que ele faz? Ele começa a parar de fazer isso. O obsessor começa a ficar com raiva. Aí o obsessor vai lá, briga, chama a galera, fala, vem, não vamos deixar não. Ou o cara começa a fazer evangelho no lar. Evangelho no lar é esse estudo. Ele começa a fazer de tudo. Todo mundo fala isso pra mim. Putz, mano, eu começo a fazer evangelho no lar, fico com muito sono. Eu durmo, né? Porque eles fazem dar sono. Ou então fazem pessoas ligarem pra eles. Começam a fazer as coisas pra atrapalhar eles, entendeu? E aí acontece que, nesse processo, se o cara insistir, o obsessor percebe que perdeu o jogo. Aí ele faz o quê? Ele me procura para se vingar de mim.
Então, se a gente tem aí 6 milhões de visitas, se duas pessoas assistem 3 vídeos, então 2 milhões de pessoas. Nós temos aí, se cada uma tem 2, 3 obsessores, a gente está falando de 5 milhões de obsessores por mês com raiva de mim. E eles me procuram. Só que eles chegam na minha casa. E aí tem uma defesa espiritual muito forte, entendeu? Então, eu posso não ser importante aqui na Terra, mas lá eu sou... Posso não ser conhecido aqui na Terra, mas lá eu sou, tá ligado? Não, mas realmente é verdade. Porque aí que acontece? Tem várias faixas de guardas. Então, o que eu vejo muito na minha casa são guardas. Muitos. Sim. Muitos. Porque eles têm que lidar com essa situação. Eles também têm. Sim, a Bíblia fala disso. Esses espíritos E querem eu de tenho qualquer certeza, jeito. tem uma guarda em meu torno, na minha casa, com protesto, sem Exato. dúvida. Então, na minha casa, eu me sinto melhor porque tá menos... Então... Por isso que eu moro num lugar... Eu mudei para um apartamento agora, caríssimo o apartamento. Eu achei um absurdo. Meu mentor falou assim, que é o melhor lugar? Porque a gente tem a praia, o rio, não tem montanha dos lados, não tem como atrapalhar tanto a gente, então não importa se é caro, importa que pra gente é o melhor lugar pra gente trabalhar, para poder se proteger um pouco mais. É um por andar, então não tem vizinho dos lados. Eles têm que se proteger. Então isso existe, mas isso existe não só comigo. Isso existe para todo mundo que faz o bem ou que faz algo que seja que pode ser atazanado. Senão, imagina só, o Papa. Tudo bem que o Papa vira e mexe, faz um monte de besteira, mas assim, ele nunca ia conseguir, por exemplo, dar um sermão com esses espíritos obsessores atrapalhando. Quando você é atacado por esses caras sem a proteção, é difícil. Quando eu comecei a ouvir espíritos, olha o que aconteceu. Um dia eu acordei, tinha um monte de capeta do meu lado. Um monte, uns 6. Eles ficavam na minha cabeça, me dando vontade. Esse que é o problema, eles fazem você ter vontade. Então eu tava lá conversando com meu amigo, policial, que ele tava com a arma. Os caras vão tirar a arma dele e atira nele. E começa a te dar vontade de fazer isso. É horrível isso. E tipo assim, meus amigos espirituais tinham desaparecido e estavam apenas os capetinhas do lado. E eu passei 4 dias com esses caras. Os caras me enchendo o saco o tempo inteiro. Eu já passei meses com esses caras. Mas eu acredito plenamente. E os caras me enchiam o saco. Só que a diferença é que você ouve o pensamento. Eu ouvi os caras falando. Então, no tempo inteiro, os caras do meu lado. Os caras falavam assim, vai dar errado, seu idiota. Os caras me mexiam comigo, me provocavam. Faziam tentar eu fazer alguma coisa errada. Ficavam falando que o carro ia bater. Putz, isso era chato demais. Vai bater, olha, vai bater. E aí, tipo assim, ficavam criando... Nossa, que nóia, meu. Muito chato. Eu ia dormir, os caras travavam minha respiração. Eu passei uns 4 dias de inferno, não aguentava mais. Só que chegou uma hora que eu comecei a fiscalizar tanto o que eu pensava e eu fiscalizar tanto como eu me sentia, porque quanto mais nervoso, com raiva, triste você fica, mais eles avançam em você. Mas eles conseguem sintonizar com você. Você dá matéria-prima, né? Exato, é o que eles querem. Eles querem isso. Então, Hospedeiro. Eles vão tentar fazer você ter remorso, eles vão tentar fazer você ficar triste, eles vão tentar fazer você cair. Porque a hora que você cai, aí eles morrem mesmo. Aí eles conseguem ligar até no seu cérebro e dar a informação que eles quiserem. Então, quando passou esse período que eu aprendi na marra a me controlar, porque eu percebi que quando eu me controlava, eu estava ferrado. Porque eles começaram a causar tanta confusão na minha cabeça que eu perdi a noção de que era segunda, terça, quinta. Eles começaram eu falava coisa que não tinha lógica, mas aí passou uns dias, eu comecei a perceber como se safar disso e acabou. Quando acabou, eles foram embora. Meu mentor tirou. Ele fez isso de propósito para que eu aprendesse a lidar com essas situações, entendeu? Só que isso acontece na vida de todo mundo. Sim. Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do aprendizado. É Antes de eu conhecer o espiritismo, eu sempre achava que eu estava doente. Então eu ia no hospital, velho, aqui no hospital Santa Catarina, eu conheci o hospital inteiro, mano. Porque toda semana eu achava que eu tinha uma doença diferente. Ou eu achava que eu tava com câncer no pulmão. Ia lá, enchia o saco do cara, os caras faziam exame, não tinha nada. O plano de saúde devia ser, esse cara é retardado, certeza, né? Eu achava que eu tinha problema no fígado. Eu ia lá fazer, e eu tinha sintoma, velho. Os caras tem sintoma que eu nem conhecia. Tipo, eu tinha um sintoma, quando eu jogava no Google, procurava o sintoma, eu via que era o sintoma que eu tava sentindo. Mas antes de eu ler, eu tinha esse sintoma. Ou seja, era gerado por eles. Só que eu não acreditava em espíritos, eu achava que era coisa da minha cabeça. Eu pensava assim, por que eu sou tão impressionado assim? Chegava no hospital, o médico já falava, velho... De novo, cara, sai daqui, cara. Os caras falavam, tipo assim, você não tem nada. Você já tinha, tipo, o Instagram de todo mundo, Entendi. Tá ligado? Já era amigo de todo mundo, do cara que entregava os remédios, da mulher... Eu falei, mano, você não tem nada, velho. Você tem que parar com essa mania. Toda vez que você vem aqui, a gente faz 300 exames em você e nunca tem nada. E você sempre tem certeza que você tem. Eu sempre tinha certeza. Tipo assim, eu tinha certeza absoluta. Por exemplo, que eu tava morrendo. Eu ficava desesperado. Cada vez era uma doença diferente. O dia que eu conheci o espiritismo, minha tia virou para mim e falou assim, você está sendo enganado pelos espíritos.
eles ficam colocando isso na tua cabeça. E você alimenta eles com esse medo. Aí eu cheguei para eles e falei assim, seus trouxas, mesmo eles não me ouvindo, eu nunca mais na minha vida vou cair no papo de vocês. E realmente nunca mais caí. Mas eles fazem isso, normal. É. Tá, essa visão, ela não pode te atrapalhar um pouco quando for um bagulho de verdade, assim, por exemplo, não sei, você meio que acredita que você você tem uma doença de fato e você meio que, pô, isso aqui é coisa dos espíritos botando na minha cabeça, não sei o quê. Então, mas hoje em dia eu não ligo, eu não vou no médico, porque os espíritos me curam, então não faço nem exame. Porra, padrão, hein, cara? Covid. Pô, isso é legal, Covid, hein? meu mentor falou assim, você não vai pegar Covid. Velho, eu tentei pegar Covid, não faço isso em casa, pelo amor de Deus. Mas tem plano médico. Oi? Não tem não plano tem? médico. Não faço seguro em carro nenhum, em barco, não tenho plano médico. Vou forfã agora, tá? O cara sem camisinha, pô. Caraca. Entendi, tá maluco. Não, mas tipo assim, como os espíritos... Não, mas eu falo isso, mas assim, não é para as pessoas fazerem isso. Né? Mas eu já vi cada coisa impressionante. Então, o meu mentor falou assim, você não vai pegar Covid. Não vai pegar. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, sim. Aí, nessa semana que estava tendo um surto de Covid, ia ter uma reunião com um cara lá em Balneário Camboriú. O cara falou assim, não... Eu tô com Covid, não posso ir. Tava todo mundo preocupado pra caramba. Naquela época a galera se cumprimentava assim. Né? E aí, velho? E aí? Era só no coisinha. Aí meu mentor falou, você não vai pegar. Eu fui lá na casa do cara, tive reunião com o cara, catei a mão, esfreguei no olho pra ver se eu pegava. Porque não peguei. Desde então eu tratei muitas pessoas com Covid. Muitas pessoas estavam tipo, morrendo de Covid. Eu ia lá e tratava as pessoas ficavam boas. Eu nunca peguei. Então eu não tô nem aí, vou ficar preocupado. Porque senão eu me preocuparia pra caramba, porque é embaçado demais, não é fácil não. Mas foi aquela pergunta que se não me atrapalhava. O que pode me atrapalhar, por exemplo? Outro dia eu tava numa reunião de negócio e tinha um obsessor com um cara, grudado no cara. E o obsessor, eu acho que ele sente que eu tô vendo ele, entendeu? Ele sente, na verdade eles me conhecem, porque eu sou tipo conhecido lá, porque eu interajo muito com obsessores, coisa e tal. Aí de repente ele começou a olhar pra mim e começou a falar assim, você... é um idiota. E começou a me provocar. Falar contigo. Falar. E me provocar. E eu fingindo que não estava vendo ele. E eu prestei atenção na reunião. E ele começou a me irritar tanto que eu comecei a me concentrar nele. Aí a hora que eu começo a me concentrar nele, tipo, começa a sumir o mundo físico e começo a entrar no mundo espiritual. Só que como eu tô entrando na sintonia dele, começa a ficar tudo preto, entendeu? E aí, isso é o único jeito que eles conseguem me atrapalhar. Aí eu volto no ponto que eu tava. Isso acontece. Por exemplo, outro dia eu parei num posto de gasolina, aí eu fui pegar um salgado, entrei no posto, eu vi que tinha um Nevermore ali, gigante, mano. Foi o maior que eu vi até hoje. Porque eles ficam grandes e feios, tem uns peludos, tem uns com uns dentes. Já viu esses caras? Você vê? Você sente Sim, isso? sim, já. Já viu com Não, garra? o Daniel, da última vez que veio, ele relatou um lance de ver um demônio. É, isso mesmo. Sim, é viu isso uma aí. entidade demoníaca, sim. Como é que era os que você vê? Eu vi, mas assim, ele veio, tinha uma aparência intimidatória, mas ele se apresentava como amigo, como meu protetor. Né? Então, assim, para ganhar confiança. Sim, mas você tudo. percebeu Mas que- era uma aparência. O olhar dele Já não tava era o olhar, eu te amo, eu gosto de você. O olhar, pelo tipo, olhar você eu te ganha. odeio, Ele não sabe? conseguiu olhar no seu olho? Não olhava. nos meus Não olhos. olhava no olho, eles não conseguem olhar no olho. Eles não conseguem olhar no olho. Quando alguém incorpora e vem na maldade, se eu olho no olho, o espírito não consegue nem olhar no olho. É. Entendeu?